Olá, terceira série. Como nós havíamos combinado, eu estou montando para vocês a correção da avaliação de vocês. Eu já corrigi as avaliações, portanto, eu vou estar tentando também pontuar os erros mais comuns entre as provas. Qualquer dificuldade que vocês tenham, mais pontual em compreender o erro da prova de vocês, vocês podem me procurar. Mas primeiro, gente, releiam a prova de vocês e vejam o vídeo, vejam o que eu estou colocando, para que vocês tenham a capacidade de identificar onde estão as falhas, né? Isso é muito importante. Quando eu leio o meu texto e consigo perceber o meu erro, né? Isso significa que vocês estão amadurecendo academicamente. Quando o aluno não consegue nem, né, compreender onde está o erro dele, isso mostra que ele ainda está com dificuldade de compreensão até do seu próprio texto, tá? Então é importante vocês assistirem o vídeo, vai devagar em cada questão e vai comparando com o que vocês escreveram. Outra coisa importante que nós já conversamos, esse tipo de avaliação, né, que foi uma avaliação online, ela permite, muitas vezes, até que vocês façam consulta, né? Não é o ideal, a gente diz isso, né? O problema é que não é uma prova de pesquisa, pessoal, é uma prova pontuada naquilo que nós argumentamos em aula, tá? E isso também senti algumas dificuldades entre a conexão com aquilo que nós colocamos, com os levantamentos da aula e com aquilo que vocês responderam. Então isso para mim é muito importante, para eu compreender que você realmente absorveu os debates de aula, tá? Então daqui para frente, pessoal, é muito importante vocês ficarem atentos às gravações da aula, às anotações de aula, aquilo que nós levantamos, tá? Então isso eu senti um pouco de dificuldade também. Eu vou aqui no roteiro das questões, depois elas foram alternadas para vocês, vocês vão procurando. A primeira questão, ela falava sobre o avanço realizado no sistema de comunicação, transporte, responsável pelo avanço da consolidação da globalização. Na verdade, a introdução da questão, ela dava a introdução do que é aldeia global, tá? Aí pedi para vocês organizarem uma crítica a essa afirmação, tendo em vista as disparidades sociais no mundo globalizado. Vocês acertaram em parte essa questão, a maioria. Eu até considerei, mas eu quero fazer um levantamento. Primeiro, pessoal, não era conceito de aldeia global. Aí começou um monte de gente colocando o que aldeia global significa, o que ela é. Não precisava, esse conceito eu já dei na introdução. Não era o comando da questão. Era uma crítica ao que estava no comando da questão. E poucos conseguiram alcançar que a globalização, ela trouxe disparidades sociais por conta das suas exigências do terceiro setor, das suas exigências de mercado. Então, ela trouxe exclusão social, exclusão de mercado, exclusão até mesmo acadêmica aí. Por quê? Porque as exigências do mundo globalizado ela é muito maior do que antes. Então, dizer que todos nós estamos numa aldeia global não é real, justamente porque a própria globalização provocou estas desigualdades. A maioria escreveu essa parte de como a globalização traz desigualdade, porém, deixou a desejar no porquê que ela traz essa disparidade social. Qual é o motivo? São as exigências, né? Trouxe uns abismos sociais nas suas exigências para o mundo atual, de tecnologia, de terceiro setor, no trabalho de serviços, tá? Então, essa não houve grandes problemas, porém, poucos alcançaram aí o que é essa disparidade social, tá? Na segunda questão, eu dei uma reportagem para vocês, que era da El País, que falava sobre o último encontro do BRICS. Era uma reportagem super atual aí, né, do último encontro da cúpula do BRICS, que foi aqui em Brasília, né, liderado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que acabou sendo o anfitrião aí desse encontro. A minha pergunta, né, para vocês era, na verdade, quais os principais pontos de divergência? Ou seja, pessoal, o que eles não entraram num acordo, nem discutiram, pouco se discutiu, né? E a segunda questão era quase o peso do BRICS. Essa eu fui bastante exigente, por quê? Porque você tá com a reportagem na mão
e você tá lendo ali, só para você interpretar o que está acontecendo. Então eu descontei sim, qualquer item que vocês não colocaram nas divergências. Outros alunos erraram. Ao invés de colocar divergência, colocou aquilo que eles convergiram, ou seja, aquilo que eles entraram em acordo, que foi a questão da Síria, a questão da Coreia do Norte, a questão da guerra no Afeganistão, questões externas, eles conversaram tranquilamente. Mas aquilo que era em relação à América do Sul, que eram assuntos, né, que mudou o alinhamento político do Brasil, eles não divergiram. Então, eu até coloquei aqui, eles não entraram no consenso, não falaram sobre Venezuela e o número de refugiados que estão espalhados pelo mundo. Eles não falaram da questão do governo da Bolívia, dos levantes no Chile e da questão da Amazônia, né? Percebam que são todas aquelas questões que o Brasil hoje se alinha com os Estados Unidos. Isso era muito importante vocês terem colocado. Que o Brasil hoje ele tem um acordo bilateral, ou seja, ele privilegia as relações com os Estados Unidos e não mais com o grupo do BRICS. Então muitos colocaram todos os itens e esqueceram de colocar a questão bilateral. Também era importante colocar também sobre a questão palestina. O Brasil hoje é um aliado dos Estados Unidos, portanto aliado com Israel e contra a questão palestina. Então faltou um desses itens, pessoal. Aí à medida que os itens iam faltando, eu ia diminuindo na nota. A questão valia 1,5 ponto, então alguns ficaram com 1, 1,2, 0,8, dependendo de onde você chegou. A segunda parte da questão era em relação, pessoal, à reportagem. Teve gente que foi lá e foi buscar a questão do BRICS em outro lugar. Se eu tô pedindo para vocês falarem sobre o ponto de vista da reportagem, não era para procurar em outro lugar. Então, ele coloca lá, né, que o Brasil hoje, que o BRICS hoje tem 40% da população, portanto, do mercado consumidor e 1/3 da economia mundial, certo? A questão número 3. Como podemos comparar a regionalização durante a Guerra Fria no mundo globalizado? Essa eu peguei, gente, porque a gente falou tanto sobre isso, isso é um assunto que vocês já conhecem. Regionalização é como o mundo era subdividido na Guerra Fria, como o mundo era subdividido, como ele está subdividido na globalização. Eu tinha que respeitar os conceitos disso. Então, na Guerra Fria, pessoal, o mundo era dividido em primeiro mundo, certo? Que eram os países desenvolvidos, principalmente industrialmente falando e economicamente falando. O segundo mundo, que eram os países liderados pela União Soviética, de economia planificada e socialistas. Teve gente que colocou ex-socialistas. Se a gente tá na Guerra Fria ainda, como é que o cara é ex, gente? Tá? Então, é falta de atenção no que vocês estão escrevendo. É isso, pega informação, né, e não consegue adequar, tá? E o terceiro mundo, pessoal, que um monte de gente errou, e eu peguei mesmo porque nós conversamos sobre isso. O terceiro mundo, ele surge durante a Guerra Fria com o processo de descolonização da África e da Ásia. Eram países recém-independentes e, portanto, de economia frágil. Não tem nada a ver com o terceiro mundo ser depois os países como Brasil, México. Eu não sei, né? Vocês fizeram uma confusão danada aí. Nós estamos falando na regionalização, era isso. Quem era o terceiro mundo? E aí sim, gente, depois da descolonização, da independência desses países frágeis, desses países mais fracos, dependentes economicamente, se coloca no mesmo grau países pobres, países da América Latina, países com alto índice demográfico. Mas a expressão terceiro mundo nasce do processo de independência dos países africanos e asiáticos, certo? Essa era a organização da Guerra Fria. No mundo globalizado, cai a expressão primeiro, segundo e terceiro mundo. E não existe uma correlação disso, gente. Teve gente que achou o segundo mundo virou os emergentes. Não tem nada disso, tá? Primeiro mundo, né? A gente esquece essa expressão e entra mundo dos países desenvolvidos, ricos, tecnologia, qualificação, qualidade de vida. Seriam os países subdesenvolvidos, países pobres que privilegiam ainda o primeiro setor, e aí sim o surgimento dos emergentes, que teoricamente seriam países com possibilidade de se tornarem desenvolvidos, tá?
Ainda a pergunta colocava, né, destaque as exigências de categoria para países envolvidos durante a Guerra Fria e durante o mundo globalizado. A Guerra Fria, a categoria era economicamente e industrialmente. Era essa a grande valorização que se dava. Embora se coloque índices de alfabetização, escolarização, mas o país sendo rico industrialmente, né, com grande potencial de multinacionais, os países europeus eram considerados países envolvidos. Com a chegada do mundo globalizado, entra a questão da análise de qualidade de vida. Ou seja, além do índice de desenvolvimento humano, entra ainda assim os quesitos de pobreza multidimensional que a gente tanto comentou. Eu esperava que vocês comentassem esse tipo de qualificação no mundo globalizado, certo? E na quarta questão, percebam, pessoal, que são questões muito extensas, tinha que ter cuidado para responder, né? Então, vai lá se enrolando no seu próprio texto. Então, por isso que usar gramática, usar organização de texto é muito importante numa prova como essa, tá? Essa, pontue como se dá a distribuição da desigualdade no Brasil. Eu esperava muito a aula. E 70% dos alunos escreveram que o país é pobre, que o país tem índices baixos, que o país tem problemas com o IDH. Até colocou as questões regionais, mas elas estavam desfocadas daquilo que a gente comentou em aula. Na aula eu dividi bem para vocês, pessoal. O Brasil, em termos de distribuição das desigualdades no território, ele se dá de 3 maneiras, tá? Então, até colocar aqui, explique qual o padrão da ONU para essa análise. O Brasil, a distribuição dele se dá entre rural e urbana, sendo que a rural tem grandes disparidades em relação à assistência daquilo de uma infraestrutura urbana, né? Então, muito distante de escolas, muito distante de padrões de comércio, padrões de consumo, infraestrutura de internet, infraestrutura de consumo, tá? Eles estão muito longe disso. Não é o agronegócio, mas é o mundo rural do Brasil, né? Tanto que nós comentamos que isso pode acontecer tanto aqui em São Paulo, como no mundo rural do Nordeste, não importa. O Brasil ele tem uma disparidade muito grande entre o mundo rural e urbano. A segunda foram as regionalizações, né? Quase 40% da pobreza no Brasil se dá nas dimensões entre norte e nordeste do Brasil em relação à região centro-sul, né? Isso se dá por conta dos fatores históricos, né? Da nossa jornada aí, dos processos econômicos, de ciclos econômicos que o Brasil passou, né? Desde lá do açúcar no Nordeste até os padrões de café na região centro-sul do Brasil. Nós comentamos isso em sala. E o terceiro, as próprias diferenças entre estados. Então, nós chegamos a comparar Santa Catarina, por exemplo, com Alagoas, Pernambuco, que é um problema de gestão, né, administrativa, nós colocamos isso. Há um vício, né, dogmático aí de gestão, onde essas populações já estão acostumadas a viver com baixa infraestrutura, com um padrão governamental muito diferente de outros estados aí na região e sudeste do Brasil, tá? O padrão era explicar a pobreza multidimensional, né? Que a ONU usa questão de saneamento básico, não só mais o índice de desenvolvimento humano, mas também esses padrões de qualidade de educação, de qualidade de moradia, de acesso a trabalho, né? Então, isso era uma questão que eu gostaria de ter visto muito dentro da aula. Então, há vários comentários na prova de vocês que tá lá, não pontuou a aula, não está dentro do quadro comentado da aula. Isso, gente, eu não vou abrir mão, tá bom? Então, espero que, no geral, vocês foram bem, né? No geral, a grande maioria, junto com a nota das questões objetivas, realizaram uma boa prova. Qualquer dúvida depois a gente está aí à disposição, certo?